A paz do Senhor a todos. Nós vamos meditar na palavra de Deus e aquilo que eu sempre peço a você, que se você achar conveniente, envia para alguém que você sabe que precisa dessa palavra, tá bom? Assim como nós precisamos também. Nós vamos falar sobre fé. Algumas mensagens será sobre fé. E essa fé que nós queremos falar é uma fé que não é uma fé comum, é uma fé sobrenatural, tá? Que é dada a nós para nós vencermos as provações da vida e sermos pessoas ousadas para anunciar a palavra de Deus com ousadia, porque a palavra de Deus, para nós anunciarmos, para nós termos coragem, muitos perdem até a vida por causa do evangelho, sabe? O cristão é muito perseguido. A Bíblia diz que todos que querem piamente servir ao Senhor padecerão perseguições. Mas Jesus diz que bem-aventurados são os perseguidos por causa do nome dele, por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Então a gente precisa dessa fé, que é um escudo, tá, contra o mal. Essa fé faz a gente vencer coisas que não estão ao nosso alcance. Vencer guerras, lutas, adversários muito mais poderosos do que nós. A palavra de Deus diz para nós que Deus usa as coisas pequenas para vencer as grandes, as que não são para confundir as que são, sabe? Então ele faz essas coisas. Então nós pequenos, diante de circunstâncias tão grandes, nós conseguimos vencer. Mas não é simplesmente para nós adquirirmos essa fé, não é simplesmente para a gente adquirir as coisas materiais. As coisas materiais, Deus sabe de que nós necessitamos, mas é para nós vencermos a nós mesmos, tá? Vencer a nossa carne, os desejos da nossa carne, trazendo para nós a santificação, tá? Para nós vencermos as perseguições, as calúnias, as pessoas que são contra o evangelho, e para nós vencermos o próprio diabo, que faz tantas ciladas, né, contra nós, tá bom? Então vamos meditar aqui rapidinho e a gente vai falar sobre isso alguns dias, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele escreveu a Timóteo dizendo assim, olha, versículo 6 do capítulo 4, eu já estou sendo oferecido como oferta ao Senhor, ou seja, sendo derramado como oferta. Está próximo o tempo da minha partida. Aí ele diz, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo estava dizendo aqui que ele estava terminando os seus dias. Aqui Paulo estava preso e ele sabia que os dias dele estavam findando aqui na terra. Mas ele fala de um combate que ele teve, sabe? Eu combati o bom combate. Essa guerra espiritual que ele enfrentou durante todo o tempo em que ele anunciou o evangelho. Ele foi massacrado. São muitos açoites, noites sem dormir, fugindo de um lado para o outro, só por causa do evangelho. Vocês acham que o evangelho é fácil? É fácil viver o evangelho, é fácil anunciar o evangelho. A gente precisa de fé, porque a fé não faz a gente recuar. A fé faz a gente enfrentar quaisquer que sejam as circunstâncias, sabe? Olha o que diz aqui na palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, no versículo
37, 38 e 39 diz assim, olha, pois em breve, muito breve, aquele que há de vir virá e não vai demorar. Fala de Jesus. Aí ele diz, mas o meu justo, ele viverá da fé. E se ele retroceder, se ele voltar para trás, eu não me agradarei dele. Aí o escritor diz assim, olha, nós, no versículo 39, nós, está falando da igreja, nós que cremos, nós que temos essa fé, nós que somos chamados justo, viverá pela fé, esse que vive pela fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, dos que voltem para trás e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Olha só como que é profundo o que a palavra de Deus está dizendo para nós. O justo viverá da fé, e se ele recuar, se ele rachar fora, se ele fugir, se ele correr, eu não tenho nele prazer. Então nós não somos desses, nós somos daqueles que vamos continuar firme até, que nós possamos falar como o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, a minha corrida, mas eu guardei a fé. E agora, depois que eles vão tirar a minha vida, eu vou receber outra vida, que é essa coroa, essa conquista. Ele diz, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos que amam a sua vinda. Nós que amamos a vinda do Senhor, nós aguardamos esse dia. Nós esperamos com paciência. Nós enfrentamos tudo e todos por causa dessa promessa. Nós cremos. Aí Paulo fala desse combate, sabe? Ele diz assim, 2 Timóteo 2, 45, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz assim, olha o que ele fala aqui para nós, 2, 4 e 5, nenhum soldado que se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Sabe o que ele está dizendo? Que aquele que se alistou, aquele que fez uma aliança com Jesus, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, aquele que professa essa fé, sabe? Ele não se envolve com as coisas deste mundo. Não se envolve, não se embaraça, não se deixa ser possuído por esse mundo, a fim de que agradar aquele que o chamou, aquele que o alistou para a batalha. Entende? E é assim. E a palavra de Deus vem dizer para nós aqui, olha, Paulo dizendo também em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 24 a 27, escuta isso. Estou um pouco resfriado hoje. Versículo 24 diz assim a palavra de Deus, vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Eles correm de tal maneira para o alcançar. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo se perece. É uma coroa corruptível, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que, dura para sempre. Sendo assim,
Não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, Paulo está dizendo que tantos aqueles que lutam, essas lutas, UFC e tantas lutas que tem por aí, eles lutam, dão murro, eles esmurram o próprio corpo para alcançar uma coroa corruptível, algo que vai ficar aqui. Aqueles que correm no estádio, igual os jogadores jogam, 22 jogadores disputam ali, mas um só ganha o prêmio. Igual na Copa do Mundo, que houve aí, um só time ganhou. E eles de tudo se abstêm, eles esforçam, eles fazem treinamentos, eles se doam por causa de uma coroa que vai ficar aqui. Mas Jesus falou para nós ajuntar tesouro no céu, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba, nada pode tirar de nós. Ajuntar tesouro no céu é isso, guardar essa fé poderosa, que não se vende, não se barganha a troco de nada, para nós, um dia, alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos combater o bom combate. Vai, continua, tá? Se você recuar, se eu recuar, se nós recuarmos, Deus não terá prazer em nós. Mas Deus, Ele vai honrar aquele que perseverar. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus em Cristo abençoe você. Não importa o que digam, não importa o que falam de você, não importa o que fazem com você, continua pregando, anunciando as grandezas desse Deus que nos chamou para anunciar a tua obra, a tua vinda, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.